Olá, Spillers! E bem-vindos a mais um Spilling the Crime. Que quê? Um Spilling the Crime. Um spin crime. Hey, Olá, Spillers! Ai, foda-se, agora disse sou igual a ti. Ok, repete, ok, vai. Olá, Olá, Spillers! E Spillers! bem-vindos a mais um Spilling the Crime, um true crime podcast apresentado por... Mi Humberto! E por mim, Jonas, e... Oh my fucking God! Yeah. Já somos quase 320. 320. Como assim? Se calhar quando Obrigado. acabarmos já somos 320 este episódio. Não, estamos próximos, nós estamos a crescer todos os dias e obrigado a vocês todos, novos Spillers, se nos estás a ouvir pela primeira vez, neste espaço discutimos todo o tipo de crimes enquanto bebemos, habitualmente vinho, mas não somos esquisitos. Hoje estamos a beber. Tens de pôr a mão assim atrás. Summersby. Summersby. Patrocina-nos, por favor. Eu sou um adepto de Summersby, adoro. Eu nem por isso, mas podem tentar convencer. Se gostas desta forma mais descontraída de discutir estes casos, vamos pedir-te 2 favores rapidinhos. Um é que nos dês classificação na tua plataforma de streaming favorito e o segundo é que partilhes o nosso podcast com um amigo ou familiar que também gosta de ouvir podcasts sobre crimes reais. Isto demora tipo literalmente segundos, portanto é a meio do episódio, podes ir agora, vais lá e tal, 5 estrelas e depois um dia falas sobre o nosso podcast a alguém que tu conheças. É bem simples. Sim, e um side note, não se esqueçam de ver Traidores ao domingo na SIC, eu estou lá a participar. Também podem ver na plataforma Opto da SIC. Não somos patrocinados. Já mas está. se quiserem... Ok, Vamos continuar? vamos continuar. Aviso, no caso de hoje é possível que seja um bocadinho gráfico no que toca a abusos de menores. Portanto, Se este é um tema que para ti for especialmente sensível, houve outro episódio nosso. Candy Montgomery é um bom episódio para irem ver. Tem 1 hora. Why? Não sei. Bora. Ora então, hoje vamos falar sobre o quê? Oh my God. Queres Hoje- que seja eu a dizer? Sim, por favor. É engraçado porque eu disse já há semanas que queria imenso falar porque achava que era um caso mega complexo. Há semanas. Sim, há semanas. E tu disseste que não querias falar disto. Quase desde que começámos isto. Porque eu achava que podia ser interessante. Agora, depois de ler o script todo e de conhecer a história toda... Eu acho que é bem interessante. mas- Ou seja, mudámos, não é? Yeah. Portanto, hoje vamos falar sobre Francisco Leitão, mais conhecido por Rei Gob, rei dos gnomos. Oh, caraças. Que vivia perto da zona de Torres Vedras. Malta, nós vamos... Não é ocultar informação, porque vocês podem ir à internet e pesquisar tudo, mas vamos aqui falar em zonas e falar só dos nomes principais das pessoas, portanto, os nomes do primeiro nome. Não vamos estar aqui a explorar grandes detalhes. Não é porque não tenhamos feito o trabalho de casa, é mesmo só porque queremos manter aqui alguma privacidade na medida do possível. Sim. Acho que vocês também já vão perceber porque... Portanto, Francisco Leitão vivia na altura em Torres Vedras e foi condenado em 2012 a 25 anos de prisão pela morte de 2 raparigas, uma de 16 e outra de 27 anos. Foi ainda condenado também pela morte de um rapaz de 22. Joana terá sido morta a 3 de março de 2010, Tânia a 5 de junho de 2008 e Ivo também em 2008. No tribunal, ele respondeu ainda por 542 crimes de violação de menores, Como assim? 6 de pornografia de menores, um crime de ameaça agravada e ainda um crime de devassa da vida privada, todos ocorridos entre 2009 e 2010. No entanto, foi condenado a 25 anos de prisão efetiva. Como é que não há prisão perpétua cá? Não. Nunca, e agora entramos nas partes interessantes, nunca confessou os crimes, nunca revelou onde se encontravam os corpos e nunca foi encontrada uma arma do crime. Curiosos? Ok, I guess. Bora, vamos lá Nós também. dissecar este episódio. Yeah. Como vocês já podem perceber, este episódio vai ser muito marcado por ses, poderás, aparentemente, supostamente, Allegedly. não também. apurado. Portanto, e não é por sermos preguiçosos, é simplesmente porque vocês já vão perceber. Sim, e também por proteção, de certa forma. Entretanto, vocês também pediram no Instagram para nós debruçarmos mais sobre a investigação e julgamento e nós somos uns fofos e pronto, vejam lá se gostam. Eu espero que sim. Yeah. Ora então, tudo isto começa com o desaparecimento de Joana, de 16 anos, que vivia perto da zona de Torres Vedras. Joana desaparece a 10 de março de 2010.
A mãe descreve o último momento que teve com a filha. A filha disse, até já, ou já venho. Desceu do degrau da casa, passou por perto do carro, olhou para mim e eu olhei para ela. Epá, isto... Há vários casos que eu conheço também que os pais descrevem isto dos filhos, tipo a última conversa Yeah. que tiveram e normalmente é tipo I love yous e amo-te e até já e isto é um bocado chato. Eu acho que isso é bastante. Tipo, eu, pelo menos com a minha mãe, acho que nunca me despedia dizer amo-te. Também não, também não. Portanto, seria sempre uma E cena a, Ju- tipo e até aqui- já ou... e a Joana também não. E ela só saiu de casa com o telefone dela, o que também foi um bocado estranho. Mas pronto, passado 48 horas do desaparecimento da filha, a mãe de Joana foi ao posto do GNR de Torres Vedras apresentar queixa. Nas sequências da investigação, a PJ apurou que no dia em que desapareceu, Joana teria sido contactada pelo Francisco. Gente, ele é Francisco, ou é Leitão, ou é Rei Gob, para não se confundirem. Ele tem vários nomes, pronto. Basicamente, este Francisco iria levar para junto do namorado, Luís, que vivia junto do Francisco. A PJ apurou também que Joana apenas saiu de casa com o telemóvel, algo que levantou ainda mais suspeitas. Eu nunca saio de casa sem a minha carteira, portanto, isto... Eu saio sempre de casa sem qualquer coisa. Portanto, eu, para mim nunca ia dar para perceber. Não, mas pronto, nisto, a irmã de Joana recebe uma mensagem a dizer: estou no Porto a fumar canhões. Epá, a sério. Não, desculpa interromper-te agora. Podemos parar de fazer episódios que falam de cidades e sítios para onde a gente vai sempre. É que é impressionante. A gente vai Nós não amanhã vamos para... a Torres Vedras. Mas vamos amanhã para o Porto. Ninguém. Ah, pois é! Tipo, algo que Joana nunca faria, pois sabia que a irmã era contra. Portanto, isto foi logo um red flag. Quando a PJ pede a identificação do telefone do qual foram enviadas essas mensagens, eis que concluem que as mesmas foram enviadas de um telefone registado em nome de Ivo Delgado, o que transforma automaticamente Ivo como o principal suspeito. E perguntam vocês, e bem, quem é o Ivo? De onde é que apareceu o Ivo agora? Pois bem, então foi isso mesmo que a equipa de investigação tentou fazer, perceber quem era Ivo. E nisto, conseguiram localizar os pais do Ivo, foram falar com os pais do Ivo, ao que os pais lhe dizem, mas o Ivo está no estrangeiro, há 2 anos. Yeah. Portanto, como é que o telefone do Ivo foi utilizado 2 anos após ele estar no estrangeiro e sem aparente relação com Joana? Portanto, depois a polícia pergunta aos pais como é que eles sabem que o Ivo está fora e se têm tido contacto com ele. Ao que os pais respondem que sabem disto através de Francisco Leitão. Exatamente. Que lhes têm levado umas fotografias do filho e que inclusive lhes têm pedido dinheiro para entregar ao Ivo. Sim, ele manipulava estas fotografias para mostrar que o Ivo estava lá. Podes parar de revelar a parte da investigação enquanto ainda estamos a contar só a introdução? Se faz favor, porque depois vai tipo ser spoiler. Obrigado. Portanto, numa das conversas que Francisco tem com a irmã do Ivo, e isto estamos aqui a levantar red flags, a irmã refere algo do género: vou perdendo, pronto, já passou algum tempo desde que ele desapareceu. Ao que Francisco responde: acho que fez ontem 2 anos. Fuck off, isto não é normal. Yeah. Quer Isto foi dizer, algo. eu não consigo falar com o meu familiar há 2 anos. E este camelo é que tem este tipo de informações. Desculpa lá, eu preciso falar com o meu filho ou a minha irmã, etc. Não, teoricamente eles não conseguem falar, mas acreditam que ele está bem e está Mas longe. sabem que o Francisco consegue. E o Francisco de repente descai-se e disse: sim, há 2 anos. Como é que ele sabia que era há 2 anos? Deve ter tudo registado. Portanto, acaba por ser ele a confirmar a data. Na investigação, a PJ descobre ainda, e agora é que isto se torna tudo ainda mais interessante, descobre que uma outra rapariga da zona também estava desaparecida mais ou menos pela altura em que Ivo desapareceu, ou foi para outro país. Nesta altura não se percebe muito bem. Nisto, a PJ pede aos familiares que identifiquem o telefone que a Tânia, que foi essa rapariga que desapareceu, costumava usar. E descobrem, então, que telefone é que era. O e-mail. É um e-mail, está atrás no telefone, quando tiras a Isso não bateria. Isso tem um nome diferente. Quando não tu é tiras a e-mail. bateria, está lá o e-mail, é o código do dispositivo. Sei lá o que é o e-mail, pá. Pronto, o e-mail do telefone da Tânia foi usado 2 anos após o seu eventualmente desaparecimento para colocar o cartão do telefone do Ivo, que foi usado para contactar a Joana. Portanto, estas 3 vítimas agora estão conectadas. Yeah. Ou seja,
passaram para 3 os potenciais homicídios, cujo principal suspeito era Francisco Leitão, rei Gob, rei dos gnomos, rei da parta, pá. 3 não, 4. Como assim? Falta-te o pisa-lagartos. Ok. Vamos outra vez para alcunhas. Falta-te o pisa-lagartos. Quem é o Pisa Lagartos? Um homem que desapareceu em 1995 e que também era conhecido leitão. Oh my fucking caralho, oh cacete. Ok, então, yeah, nice. Enfim. Nisto, houve umas primeiras reações de Francisco Leitão. Isto porque os mídia, como é óbvio, começaram a prestar atenção a tudo isto. Um desaparecimento de uma rapariga, de repente já não é uma rapariga, são 3 e de repente pode estar relacionado com um caso de 95. Eis que isto suscitou Sim. E ele disse... muita curiosidade. Ele disse pouco, mas defendeu-se no manuscrito, porque ele é rei e vai com o seu pergaminho e manuscrito dizer o que se passou com eles, não sei, não sou pai deles. Ai, filho da mãe. Diz que não é pai deles, não os matei, não posso dizer coisas que não sei. Bitch, tu sabes exatamente o que é que aconteceu. Perguntaram sobre os abusos sexuais que terá levado a cabo. O rei Gob negou igualmente as acusações. Não lhes fazia mal nenhum. Se lhes fizesse, não iam para lá. Estes abusos não terão acontecido na sua casa-castelo, entre aspas, o sonho de criança de Joaquim Leitão, cujos tios-avós eram príncipes. Gente, esta casa... Que ele tem uma grande panca, tem. Esta casa não é uma casa normal, não é uma vivenda normal. É uma fusão de uma vivenda com um castelo. É um pequeno castelo. É assustador. Parece um sítio de cultos. É um castelo, mas um castelo da Wish. Desculpa. É um castelo assim bem da Wish, com as paredes bem... Não, está em ruína quase. Ora, pois bem, gente. O interior é ainda pior. Sim, precisamos tomar uma pausa aqui. Só para respirar fundo. Portanto, 4 desaparecidos. Ele diz que não tem nada a ver com isto. Não sou pai deles. Engraçado ele dizer isto. Um bocado insensível. Mas a polícia descobre evidência suficiente para o prender. Eu só não sei se esta evidência foi deles terem ido lá à casa. Esta investigação demorou vários meses, desde o desaparecimento da Joana até que ele foi preso. Mas ele foi detido depois de terem ido lá à casa? Depois, sim, deve ter sido. Ok, então deixa-me só descrever a casa, porque a casa lá no interior era um bocado assustadora. Podes descrever a casa. Pessoal, Com certeza que eles foram lá no entretanto. pessoal, a casa era... Ele só foi detido em 22 de julho de 2012. A Joana desapareceu em 2010. Epá, sim, mas... Portanto, foi bastante tempo de investigação. Sim, a GNR basicamente vai lá à casa, nós temos vídeo disto, eles a treparem aquela casa... Pois é verdade. Tipo, eles vão lá à procura de coisas, mas não encontram nada que pudesse ser suspeito e provas contra estas 4 pessoas, 3 pessoas, neste caso, desaparecidas. Mas a casa é bem sinistra. É fucking bizarra. Ele tinha... oh my God. Ele tinha estátuas em todo lado e tinha também azulejos nas paredes, sendo que um deles dizia Francisco... Desculpa. Lembrei-me desse azulejo, é tão feio. Ele dizia lá a legenda Francisco Leitão. Era tipo... E ele, basicamente, o azulejo é um homem que está com as mãos provavelmente atadas à árvore e está praticamente nu, só com uma espécie de cueca. Parecia uma capa tipo... E havia revistas tipo Porno. de porno. Sim. Mas não só. Encontraram também uma caixa de um telemóvel que foi utilizado para usar o cartão de Ivo e de Joana. E tinha todos os objetos destas pessoas lá em casa também. Sim. E tinha uma fucking raposa no WC, numa jaula. Nunca mais se fala disto. O que é que aconteceu com a raposa? Deixa estar a raposa da mãe, isso não interessa para nada. Não interessa, mas coitadinha, estava ali presa, sabe só se estava a ser alimentada. Epá, não sei, a casa era fucking bizarra. Havia também um alçapão. Gente, parecia uma espécie de masmorra, com uma cama. Vocês já estão a perceber para onde é que isto vai. Mas pronto, vamos então à detenção de Francisco Leitão, do rei Gob. Francisco Leitão foi então detido a 22 de julho de 2012,
de forma preventiva, no culminar de uma investigação que durou vários meses. Eu agora já estou aqui a fazer as contas e dos vários meses são quase 2 anos, mas tudo bem, vamos continuar. Sim, Vá, não quer comentar do desaparecimento. isso. Ok. Não quer comentar isso, que a rapariga demorou, tipo, que demoraram quase 2 anos a ter o... Não quer falar sobre isso. Ai, já estou com uma azia brutal, foda-se. Já fodeu. Tá. Ok, é normal. A tensão deixou pasmados os habitantes vizinhos, que descreveram o Francisco como um homem excêntrico, mas que até era pacato e era prestável, não levantava grandes cenas. São os piores. Yeah. Oh my God. Vivia numa casa, o tal Fucking castelo, pá. como as pessoas chamavam na altura. Pá, aquilo era uma zona de vivendas. De repente aparece uma coisa assim um bocadinho mais cêntrica. Ele tinha várias estátuas de anjos e santos e pequenos anões, porque ele era o rei dos anões. Sim, e os tais azulejos. Portanto, era tudo muito excêntrico. Para além disso, Francisco tinha também contra si o facto de fazer vídeos na internet um bocadinho estranhos. Um bocadinho estranhos. Um bocadinho de culto, mas está tudo bem. Pois, em que ele se dizia que era o rei Gob e que era um profeta, que estava preparado para o fim do mundo e que os jovens claramente não estavam. E também tinha vídeos de karaoke. E pronto. E Com perucas. basicamente ele era o fixe e tinha a casa sempre cheia de jovens. Vocês conseguem perceber, tipo, os adolescentes se calhar admiravam este adulto que tinha carro, podia comprar álcool, Yeah. tinha provavelmente droga também, então ele era tipo o capataz da cena. Esse provavelmente droga foi assim tipo bué random, né? Não temos evidência nenhuma disso da droga. Na mas tudo bem. reportagem, sim. Diz que ele os drogava. Ah, Não que lhes dava droga. supostamente. Alegadamente, teoricamente, teoricamente, não é supostamente. facto. Ele levava-os a passear, pagava jantares, oferecia-lhes telemóveis, mas depois também usava os telemóveis uns para os outros. Ele dizia também que tinha poderes sobrenaturais e quando ganhava a confiança destes jovens, ele levava os jovens a crer que eles passavam algum tipo de medos. Levava-os para os cemitérios e inventava estas histórias todas e que só ele era basicamente o profeta que vinha salvar. Há aqui uma cena que está escrita, porque é isso que é utilizado em todo lado, que me dá mesmo nojo. Que é? Tu queres que eu diga? Então, se tu estás Injeções de energia? Então, mas explica às pessoas o que é que são as injeções de energia. No castelo aqui do Rei Gob, ele, pronto, assumia estas identidades sobrenaturais e dizia que vinha a mando delas e informava estes jovens de que eles e os seus familiares corriam perigo. Para evitar estas consequências, teriam de se sujeitar às injeções de energia que, como descreve a acusação, seriam transmitidas do corpo do arguido para o corpo da vítima sob forma de relações sexuais. Por vezes, drogava as vítimas, abusando delas quando elas estavam inconscientes. Chegava a definir calendários de práticas sexuais que algumas vítimas foram obrigadas a manter, chegando a atribuir nomes a esses regimes de práticas sexuais, como se fosse tipo quarentena, em que a vítima era obrigada a ser injetada com energia todos os dias durante 40 dias. Todos os dias pares durante 40 dias, mas ainda assim, tudo horrível. Epá, ele basicamente utilizava o poder da manipulação, drogava estes adolescentes e abusava. Ele basicamente punha droga na bebida, possivelmente. Uma das testemunhas acho que até diz isso. E tinha que injetar esta merda que é nojento. Estão a perceber o que é que são as injeções de energia, não é? Acho que é um bocadinho óbvio. Atenção que, e é importante ressalvarmos sempre isto, Francisco nunca confessou nada. Nada disto. E isto, entrando, só fazendo esse disclaimer, durante as sessões de julgamento, Francisco nunca apresentou declarações ao coletivo de juízes. Portanto, as únicas coisas que ele disse foi lá, bem atrás, que nunca faria mal aos jovens e que se fizesse eles não voltavam lá. Yeah, sure. Os inspectores até dizem que no momento ele quase que estava a fraquejar e parecia que ele ia começar a falar, mas uma das entidades tomou conta e nunca falou sobre isto. Yeah. Então, basicamente, ele foi julgado 2 vezes. Portanto, nós já vos contámos assim
tudo o que está aqui a rodear o caso, ele foi julgado 2 vezes. Isto me deixar extremamente desconfortável. Só assim, baixinho. Um bocadinho. Uma pelos homicídios, a outra por estes crimes de abuso sexual e outros. Nós vamos agora entrar numa parte em que vos vamos explicar qual foi a teoria da acusação relativamente aos homicídios. Sim, Supostos homicídios. sim, porque falamos de 3, mas existe o tal Pisa-Lagartos, que é um 4º homicídio. Portanto, isto, não se esqueçam, isto é tudo uma... Foi a teoria que a acusação apresentou e vocês vão perceber no fim porque é que nós estamos aqui com estas ressalvas todas. Então é assim, de acordo com a acusação, e isto foi a história que foi montada, em abril de 1995, o suposto ofendido António, que era na altura chamado por Pisa Lagartos, separou-se da sua mulher, abandonando o lar em Lisboa para ir viver para Peniche, onde já se deslocava com regularidade a fim de recolher sucata. Portanto, também era sucateiro. Estão a fazer uma boa associação, exatamente. Portanto, como ambos eram sucateiros, conheceram-se. No dia 10 de novembro de 1995, já o António estava a viver lá perto do Francisco. Numa relote. O Francisco acompanhou o António ao centro hospitalar de Peniche, onde António foi assistido e onde teve alta, saindo dali na companhia de Francisco. Nunca mais apareceu. Sim. Teoria. Naquele dia, em um local por razões e de modo não apurados, o arguido molestou corporalmente de modo não apurado, matando-o e de seguida dispôs do seu corpo, igualmente de modo não apurado, mas idóneo a impedir que fosse encontrado. Basicamente, correu um processo de justificação de uma morte presumida, no âmbito do qual foi declarada morte presumida naquela data. Mas a cena é sem corpo, é muito difícil avançar com provas e julgamento. E nós vemos isso em vários crimes, que é muito importante encontrar o corpo, porque senão, normalmente... aqui houve outras provas que fizeram com que ele ficasse preso, mas se não Mas houvesse... ele não foi preso por este caso. Eu sei. Mas se não houvesse provas, se não há corpos, e a única coisa é encontrar o corpo, esta pessoa pode não ser presa. Claro, óbvio. É por isso que é super importante sempre encontrar o corpo, porque o corpo vai dar todas as respostas necessárias para se prender Pronto. Perante esta teoria, o advogado de Francisco Leitão diz que não há qualquer prova de que Francisco estivesse relacionado com este caso. Quem é este advogado? É o advogado de Francisco. Isto sacana, que passa. Está a fazer o trabalho dele. Perante isto, a acusação dá um salto, portanto, ou seja, passamos desta pessoa para outra, para 2001, ano em que Francisco terá conhecido outro das suas vítimas, Ivo. Diz o Ministério Público que o jovem e Rei Gob se envolveram numa relação de natureza íntima sexual, acabando por coabitar numa espécie de união de facto, na residência de Francisco. Eram namorados, portanto. E assim permanece a história até 2007, portanto, 6 anos depois. Ano em que o Ivo terá começado um relacionamento amoroso com uma outra vítima, a Tânia. Lembram-se da história do início, não é? Portanto, o telefone da Tânia que foi usado pelo Ivo para mandar mensagem à Joana. Pronto. Esta é a Tânia. Razão pelo qual o Ivo se foi afastando progressivamente de Leitão. Teoricamente foi devido aos ciúmes que no dia 5 ou 6 de junho de 2008 Francisco mostrou a ofendida Tânia Ramos, causando-lhe a morte e de seguida apropriou-se do telefone dela. Após isto, dispôs do cadáver de modo não apurado. Este é o quarto não apurado desta história. A acusação revelou ainda que Francisco terá diversas manobras juntos dos familiares de Tânia, com o intuito de criar neles a convicção de que esta decidirá ausentar-se, achando-se viva. Gente, o poder de manipulação deste homem é assustador, e o mais terrível no meio disto é que ainda há pessoas assim. E infelizmente as pessoas também acreditam. Eu não vou dizer várias vezes, infelizmente. Já disseste! Quantas vezes? Numa frase! Infelizmente, gente, o que é infelizmente é que existem infelizmente pessoas, infelizmente assim, infelizmente eu, Jonas, infelizmente Grancha, infelizmente. É um podcast de true crime, é tudo infeliz, tudo o que a gente fala é infeliz. Eu sei. Agora, é infeliz. Ok. Tá? Ok. Essas manobras terão incluído a queixa do desaparecimento da jovem feita no posto de GNR de Santa Cruz e uma mensagem ao irmão de Tânia, onde ela supostamente diz desculpa por tudo o que fiz. Onde eu me encontro estou bem. Cuidei da minha filha por mim. Ela tinha uma filha. Foda-se.
Não se preocupem comigo, perdoem-me por tudo. Exato, na altura o pai da filha achou estranho que Tânia não aparecesse para o aniversário da filha, aliás, porque a filha estava no hospital, acho que era algo desse género. E ele disse que ela nunca estaria ausente numa situação desse género. Portanto, isto também levantou aqui muitas suspeitas sobre esta suposta ida de Tânia para algum lado. Mas este era sempre o modus com que Francisco operava. Portanto, ele tentava sempre criar formas de justificar porque é que as pessoas tinham desaparecido. Alguns dias depois, como o Ivo, ou seja, primeiro ele desfez de Tânia, porque era quem estava a roubar o Ivo, de acordo com esta teoria, e alguns dias depois, como o Ivo, mesmo sem a Tânia, não pretendia reatar o relacionamento com ele, muito pelo contrário, parecia ainda querer afastar-se mais, Francisco Leitão terá decidido matá-lo. E fez da mesma forma. Portanto, a morte terá ocorrido pouco tempo depois da Tânia. Eles tinham um espaçamento aqui, mas teoricamente 2 meses. E Francisco, tal como fez com Tânia, fez com Ivo. Portanto, apropriou-se de todos os bens dele. Do carro Audi A4, do telemóvel e do cartão de multibanco. Sim, sim. O Leitão depois disse aos pais que Ivo ofereceu-lhe o carro e que se encontrava em Espanha. Primeiro e depois em França. Durante este tempo, o Rei Gob foi enviando várias mensagens escritas no telefone de Ivo, onde este referia que estava bem e a trabalhar. Francisco chegou a ir a Badajoz com o pai de Ivo, a fim de se encontrarem com o rapaz. Mas Leitão lá arranjou uma manobra de diversão qualquer, em que Ivo supostamente o avisa por telefone que se não forem embora, alguém lhes fará mal. Lá vamos nós com os alguéns e os eles e as vozes e enfim. Mas isto piora. Ok. Mas piora. Neste período, Francisco ia falsificando a assinatura de Ivo, falsificava fotografias, aqui está, e outros documentos. Por acaso foi nesta altura que eu comecei a usar o Photoshop, portanto ele também deve ter usado isso, de forma a continuar a usufruir dos bens de Ivo e do dinheiro que a família lhe fazia chegar para enviar ao rapaz. Engraçado. Não é engraçado, mas como é que a família, de certa maneira, de tipo, toma dinheiro para enviares ao nosso filho. E não vem o filho. Mas havia uma teoria por trás. Sim, alguém vai fazer mal. Não. O Ivo, supostamente, alguma coisa está a acontecer lá fora. Mas pronto, basicamente a história que Francisco contou foi que Ivo estava a fugir da polícia. Faltou esta parte. Portanto, supostamente o que Francisco disse foi que o Ivo estava a fugir da polícia, por isso é que teve de ir para outros países, porque estava a fugir dos crimes que tinha cometido, não se sabe bem que crimes, e portanto que a família tinha de mandar este dinheiro para conseguirem ter notícias dele. Essas notícias eram trazidas pelo Francisco Leitão. Obviamente que a família não podia falar diretamente com o Ivo, e eu consigo perceber, por causa de poder ser apanhado pela polícia. Mas, o Leitão, que corajoso, que é ele que está a passar isto para o nosso filho e ele está-se a pôr em perigo, não é? Para estas pessoas que supostamente querem fazer mal. Eu acho que era assim que as famílias viam o Leitão. Sim, é possível, claro. Então, isso faz parte da manipulação. No processo constam provas de que Francisco usou o cartão e o telemóvel do Ivo para mandar mensagens aos familiares, bem como introduzir o cartão do Ivo no seu próprio telemóvel para fazer chamadas. Portanto, isto mostra que ele tinha os pertences destas pessoas, bem depois delas darem sinais de vida. Sim, tipo quando a GNR vai lá à casa, uma das coisas que eles encontram é a caixa do telefone que foi utilizado para usar o cartão de Ivo e Joana. E eu acho que é este o tal telemóvel. Portanto, e chegamos agora, talvez, à última relação aqui complicada. Portanto, depois de Tânia e Ivo, e já vos explicámos como é que isto tudo decorreu, entre o fim de 2008 e o início de 2009, Francisco Leitão conheceu outro jovem, Luís, na altura com 16 anos, por quem se terá apaixonado. Portanto, Luís terá começado a namorar com a Joana, também de 16 anos, e esta relação poderá ter gerado em Francisco ciúmes, bem como o receio de perder este parceiro, levando-o a arranjar um plano para matar também a Joana. Joana, que é o início da nossa história, que nós vos contámos no início que estava desaparecida. Da mesma forma, tal e qual como fez com todos os outros, o plano era o mesmo. Morte, ocultação do corpo e tentativa de convencer os familiares da vítima de que ela estava bem noutro sítio qualquer. Tal como nos outros casos, Francisco enviou mensagens aos familiares da Joana para camuflar o seu desaparecimento, a tal mensagem dos canhões que nós vos dissemos. Mas neste caso até decorreu mal, porque a família rápido se apercebeu que alguma coisa não estava bem. A mãe de Joana chegou a receber um telefonema de um hotel da Roménia. Pois foi, sim. Ficando convencida que era a filha que estava a tentar ligar-lhe.
Eu lembro de uma história, de um dos casos, isto tem muita informação e muito dispersa, portanto, daí a dificuldade, nunca houve um documentário sobre este caso, portanto, nós tentámos aqui fazer a nossa pesquisa e construir aqui algo para vos explicar o caso. Mas existe uma parte em que Francisco vai falar com a mãe da Joana, muito interessado em tentar ajudar a perceber onde é que a Joana estava, e em que lhe sugere, olha, mas se calhar a Joana não consegue falar convosco porque não tem saldo no telefone. E nisto a mãe da Joana carrega o telefone da Joana e é aí que começam a chover as mensagens. Portanto, vejam como ele ainda explorava as famílias, ainda ia lá Sim, yeah. pronto, fazer-se de amigo. Sim, e nas buscas foram apreendidas munições, armas elétricas e um punhal de 23 centímetros, mas nada ligado aos homicídios. Ou seja, para além de não existirem corpos, também nunca foi encontrada qualquer arma usada nos crimes. Honestamente, isto é o que eu acho, até porque, não sei se lembram, existe aquele tal quarto estranho debaixo de terra, e das coisas que eles encontraram foram vídeos que foram gravados nesse quarto, em que, pronto, ele abusava das pessoas, e isso está gravado. Ele tinha mesmo muitas coisas, eles encontraram isso, e normalmente os jovens não estavam 100% em si, portanto, supostamente existe aqui a tal droga que ele supostamente poderia dar às suas vítimas. Portanto, existem N vídeos, não sei se vocês se lembram, foram 542 crimes de abuso sexual, só para vocês terem noção. Desculpem, estou sem energia, sei lá, isto é horrível, isto é mesmo horrível. Como é que este senhor ainda... Voltando à parte do assassinato, porque esses são os crimes de abuso de menores e etc. Sim. Houve um membro da PJ que diz que não há dúvida que o assassino está preso e que há provas suficientes para o condenar. A defesa acha exatamente o contrário. Portanto, lembrem-se, não há corpo, não há arma, não há nada. Durante o depoimento, e isto são apenas dois certos de coisas que foram faladas durante o julgamento, durante o depoimento, Luís referiu que Francisco ameaçava frequentemente o jovem. E que, entre outras coisas, lhe disse: vê lá se eu não te meto a Joana morta debaixo da cama. Tu com 16 anos vais acreditar, não é? Num adulto? Este género de manipulação... Não, e pela primeira vez ele fala aqui de Joana morta. Joana supostamente estava desaparecida. O perfil traçado por uma técnica do Instituto de Medicina Legal revela que Francisco Leitão tem uma personalidade com traços ou características narcisistas e antissociais, não é uma surpresa, que remetem para uma estrutura de personalidade do tipo borderline, também é uma coisa comum neste tipo de crimes, com comportamento que manifesta frieza e distanciamento afetivo, refletindo desconfiança, egocentrismo e dificuldade em lidar com estímulos emocionais. Diz ainda que a interação de Francisco com o resto das pessoas é marcada por uma sedução e um desconforto quando não é o centro das atenções. E se vocês pesquisarem por alguns filmes no YouTube, conseguem perceber logo isto em 2 segundos. Sim, eu acho que isto ainda está disponível. E já agora um side note. Durante o julgamento, testemunhas que estiveram lá em casa e que infelizmente também sofreram de abusos, foram testemunhas e tiveram em depoimento, e uma das testemunhas viu Ivo a ser morto por Leitão. Sim, à paulada. Supostamente o Ivo não estava em si e o Francisco Leitão deu pancada e levaram-no para um sítio em que aí supostamente foi enterrado o corpo. Mas nunca encontraram nenhum corpo nesse sítio. Mas esta testemunha, não sabemos quem é a testemunha, disse que isto aconteceu e que viu isto a acontecer. E que Ivo caiu no chão inconsciente depois das pauladas todas. Inconsciente ou morto? Inconsciente, tipo, não se mexeu mais depois de estar no chão. Não sabemos quem foi, também acho que não vamos estar aqui a dizer quem foi, mas eu acho que isso pode ter ajudado também a fazer com que ele fosse preso. Francisco Leitão respondia por 4 homicídios e outros 4 de ocultação de cadáveres. Foi condenado pelo coletivo de juízes do Tribunal de Torres Vedras por 3 homicídios. O homicídio de Pisa Lagartos não ficou comprovado. Os corpos nunca apareceram. Para as famílias, isso significa-se que será impossível pôr um ponto final numa história que começou há mais de 10 anos. Sem corpo, infelizmente, não há maneira de... É muito mais difícil seguir em frente. Exato. É que os pais também querem saber, querem fechar este capítulo de certa forma, porque, e tu vês até muitos pais a dizerem, eu prefiro
descobrir o corpo, mas eu prefiro descobrir o corpo porque eu sei onde é que está. Sim, porque para a esperança, não é? Quer dizer, porque o problema aqui é que as pessoas são consumidas pela esperança de... Olha, o Who Took Johnny, o Sim, Johnny Gosh, a mãe... Claro, e porque vives com sempre com sempre aquela em esperança. esperança Sim, e sim, crias sim. cenários hipotéticos de que nós próprios, não é? Eu estou a ler esta história toda e não consigo garantir a 100%, apesar de ele ter sido condenado, não há provas. É que não... Isto é muito complicado, mas não há... Pá, e o gajo não fala. Não havendo corpo... Sim, esse é o derradeiro ato de crueldade. Esse para mim é... Porque assim, se ele não foi, alguma coisa ele sabia. Alguma coisa ele soube. Porque ele estava na posse dos bens daquela gente toda. Portanto, ele sabe o que é que aconteceu. Sim, sim. Ele não apresentou nenhuma teoria alternativa. Nada. Nada, ficou calado. Ele podia ter uma história muito mirabolante que fosse, que justificasse isto. Mas Ele nada. negou tudo. Ele nega tudo. Ele não há nada. Não há nada. Tipo... Não só nega, como não oferece alternativa. Sim. Portanto, ficamos sempre aqui neste impasse do que é que aconteceu. Já preso na cadeia onde cumpre a pena máxima pelo triplo homicídio, portanto, ainda assim ele foi condenado por estes homicídios. Leitão é um preso exemplar, trabalha na lavandaria da prisão e não teve até agora qualquer sanção disciplinar por mau comportamento. Psicopata, pá. Mas não terminou por aqui e lembram-se que nós dissemos que havia julgamentos em separado. Pois bem, em 2017, Francisco foi julgado pelos 542 crimes de violação, 6 de pornografia de menores e ainda um crime de ameaça agravada. Tudo isto aconteceu porque quando foram feitas as buscas à casa de Francisco Leitão, encontrou-se todo esse material de vídeo que ele tinha, em que aí não havia nada a provar. Estava lá tudo, estava óbvio o que é que tinha acontecido. Foi condenado, então, por esses crimes a 17 anos de prisão por 14 crimes. Portanto, destes crimes todos, só se provaram 8 de violação, 4 de pornografia de menores e 1 de ameaça agravada e 1 de devassa da vida privada. Portanto, 17 anos. No entanto, como ele já tinha levado com os 25 em 2012, ficou-se pelos 25. Foda-se. Aqui o que pode acontecer é que... Se fizeram isto em separado, acrescenta. São duas situações diferentes. É 25 neste. Ok. E neste é 17. Mais 17. Isto se fosse nos Estados Unidos ele ficava preso Perpétua. até 3 gerações. Mas cá, pronto, a pena máxima são 25 anos. Não percebo. O que acontece é que dos 25 anos, eu não sabia isto, mas se eles portarem bem, etc., ao fim de 5/6 da pena, acho que é assim, podem ter liberdade condicional. O que este crime pode mostrar aqui é que ele pode não ter acesso a isso e ter mesmo de fazer os 25 anos. Ok. Há quem diga, isto é, portanto, naquele vídeo que nós vimos da parte da PJ, que ele apresenta um elevado risco, caso venha cá para fora, de recorrer De voltar, e voltar a sim, cometer crimes este ano. Portanto, é isso que vamos ter. Poderá sair por volta de 2037. De certeza que sai antes. Sim, também acho que sim. Porque todos os prisioneiros saem antes por bom comportamento. Eu gostava muito, muito que ele falasse. Ele não sério. vai falar. A sério. Então vem cá para fora e faz um vídeo do YouTube. Opa, que seja, ele que se faça da maneira que ele achar, até pode escrever um livro, o que ele achar, por mim, pode ter o protagonismo que ele quiser. Agora, para que as famílias possam seguir em frente e que a gente possa saber o que é que aconteceu ao certo. Sim. Porque a maior crueldade no meio disto tudo é vivermos neste incerto e o que é que ele fez aos corpos das pessoas. Porque alguma coisa ele fez. Como é que não se encontrou evidências de nada dentro de casa? Nada. Como? Se as pessoas frequentavam aquela casa e se ele supostamente as fez desaparecer de alguma maneira, como é que não há evidências de nada? Desculpem. Enfim. Spoilers. Desculpem a minha energia. Costumo ter sempre energia, mas este tipo de casos, quando envolve menores, não estou a dizer que os outros casos não são horríveis, mas quando é menores, sei, pá, incomoda-me bastante. E Este dá bem raiva. E este aqui, para além de raiva, estou completamente desconfortável com este indivíduo e tive até a ver a cara desta pessoa, pá, dá-me nojo. Tipo, eu nem acredito que esta pessoa vai ter possibilidade de sair em 2037. Sim, uma coisa é certa, a gente está aqui todos contidos e não sei o quê, mas é assim, a parte da violência contra menores, aí não há hipótese. Ele aí foi mesmo sentenciado e há vídeos, portanto, um ser execrável ele é. É. Whatever. Spoilers,
Tá, se quiserem saber mais, é assim, desculpem se houve aqui alguma imprecisão, é muita informação e como vocês já viram, muito se calhar, se talvez, etc. Se quiserem que nós façamos outro episódio sobre este caso, ou mesmo façamos este caso, mas dividido em vários episódios, digam-nos qualquer coisa. Eu acho mesmo que há aqui informação que era importante falar mais, ou alongarmos um bocadinho mais e dividir isto em mais episódios. Talvez até um por cada vítima quase, porque isto é um caso muito interessante, a meu ver. Muito interessante. Isto é muito estranho. E a raposa? Para o que é que ela servia? Mas para o que é que ela servia? Era da energia. Vá, malta. Adeus, já chega, estamos a Tchau, ganhar. spoilers. Tchau. Próximo episódio vou ter uma energia melhor.